São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória, por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei, puro, santo e agradável lhe farei. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Vida com Propósito. E desde o dia 27 de junho, nós estamos envolvidos em um programa chamado Princípios Simples para Viver Plenamente em 12 Passos. E esta semana, este programa, nós estamos compartilhando com vocês o 7º passo. E eu gostaria de iniciar com um texto do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 301, que diz assim: há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. E esses princípios pelo qual nós citamos, eles também estão no livro A Ciência do Bom Viver, na página 127. E esses 8 princípios são: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. E então, Juliana vai fazer a sua participação no 7º passo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa. Já estamos aí na 7ª semana. Muitas pessoas estão participando, estão com êxito, inserindo bons hábitos na sua rotina, no seu dia a dia, e com certeza todas as pessoas que estão participando desse programa, se persistirem, permanecerem com esses bons hábitos, alcançarão êxito, cura física, mental, né? E também, claro, em primeiro lugar, benefícios espirituais. Ou seja, a grande necessidade do ser humano, a principal necessidade, a necessidade essencial, é relacionamento com Deus. E bons hábitos de saúde, com certeza, também nos aproximam de Deus. Então, quando estamos falando de princípios de saúde, não estamos apenas falando do corpo, também estamos falando da nossa parte espiritual, que é esse vínculo. Nós fomos criados por Deus, saímos das suas mãos e necessitamos estar o tempo todo ligados com Ele para que tenhamos uma vida de alegria, de paz, de serenidade e também comunhão com o nosso próximo, comunhão uns com os outros. E o nosso 7º passo é substituir os alimentos refinados que estão presentes em nossa alimentação pelos alimentos integrais. Olha só que interessante, alimentos integrais. O que seria um alimento integral? Um alimento em que estão presentes todas as suas partes, ou seja, um alimento que ele não perdeu nutrientes, ele não perdeu suas partes essenciais. Quando Deus criou a vegetação, as frutas, os cereais, principalmente, que são o assunto de hoje, ele colocou nesses alimentos nutrientes, fibras, proteínas,
necessários para o funcionamento do nosso corpo. Então, quando nós ingerimos um alimento que ele passou por um processo em que houve perda desses elementos, o que acontece? Com certeza, causará desequilíbrio na nossa constituição física. E com isso, nós teremos muitos prejuízos. Esse processo de refinamento dos cereais, principalmente, permaneceu desconhecido pela humanidade durante milênios, né? Então, quando finalmente teve início, visava apenas o quê? Tornar mais fácil a utilização das partes comestíveis dos cereais. Do mesmo modo como nós descartamos a casca de algumas frutas, por exemplo, banana, não é mesmo? O mamão. Então, esse era o objetivo deles. Mas, com o passar do tempo, nós vimos aí o que aconteceu, né? Devido também à Revolução Industrial, nós tivemos muito prejuízo com a nossa alimentação. Então, vamos lá. O que é um alimento integral? Estávamos falando. Então, vamos imaginar um grão de trigo, né? O trigo é um alimento muito, muito usado no mundo todo. Então, ele é composto de 3 partes. Quais são as 3 partes dele? O farelo, que é aquela camada mais externa, né? Que é rica em fibras, vitamina B, proteína, minerais. Temos o endosperma, que é a parte do meio do grão, né? Parte interna, que é rica em carboidratos e proteínas. E também temos o gérmen. O gérmen, apesar de ser uma parte pequena do grão, do cereal, ele tem uma alta quantidade de nutrientes, vitaminas, antioxidantes, ok? Então, olha o que acontece no processo de refinamento. O gérmen é removido, o farelo é removido, fica apenas o quê? O carboidrato, o endosperma. Então, nós perdemos muito quando estamos ingerindo um alimento que passou pelo processo de refinamento. Perdemos muito. Sabe o que é interessante? É que eles usam, por exemplo, o farelo e o gérmen também para fazer ração para os animais. Então, sabe o que acontece? Muitas vezes, né, os animais estão se alimentando melhor do que os seres humanos. Então, esse processo de refinamento, ele está consistindo em separar partes originalmente integradas. Entende? Então, nós temos perdas, como eu já disse, substanciais de nutrientes nesse processo industrial. Transformando esse cereal, por exemplo, trigo, nesse caso, em uma caloria vazia, ou seja, uma caloria em que não há presença, ou há uma presença mínima de nutrientes. Então, além de perder boa parte da sua utilidade alimentícia, os cereais refinados, eles ficam despojados dos componentes originais, porque foi assim que Deus fez para nós ingerirmos. E esses componentes originais, as fibras, né, por exemplo, tornam os alimentos mais digeríveis, mais assimiláveis e mais excretáveis pelo corpo humano. Por exemplo, falta de fibras pode causar o quê? Uma constipação intestinal, né? Muitas pessoas estão doentes porque às vezes ficam a semana toda comendo, mas não conseguem fazer o quê? Excretar os excessos, né? Então isso aí
causa danos terríveis à nossa saúde. Vamos fazer aqui ler uma tabela que está aqui nesse livro, achei bem interessante, o livro Saúde e Longevidade, do Dr. Silmar Cristo, tá bom? Ele falando sobre esse assunto de alimentos refinados, ele colocou aqui, compartilhou uma tabela. Por exemplo, olha só, quando estamos falando de trigo, nesse caso, uma comparação, né, entre o trigo branco ou refinado e o trigo integral. Fibras, enquanto o trigo integral tem 12 gramas, 2 de fibras, o trigo refinado tem apenas 2,7 gramas de fibras, ou seja, uma perda substancial. Cálcio, enquanto o trigo integral tem 34 miligramas, o trigo refinado tem apenas 15. Enquanto o trigo integral tem 138 miligramas de magnésio, o trigo refinado tem apenas 22. Então, potássio, 405 miligramas para o trigo integral e apenas 107 para o trigo refinado. Ou seja, não vale a pena você investir o seu dinheiro em um trigo refinado. Por exemplo, aqui é uma outra tabela também que eu achei impressionante. Por exemplo, a vitamina B1, você perde 80% no trigo refinado. A vitamina B7 perde 90%. O ferro, 84%. Né? Então, não vou ler aqui todas as perdas, mas observamos que essas perdas são significativas. E então, nós e nossa família merecemos o quê? Ingerir alimentos integrais, né? É muito importante. E eu estava falando sobre a falta de fibras na alimentação, e nós vemos então que essa falta de fibras, ela é a causa número 1 de constipação intestinal, a famosa prisão de ventre, né? E aí vocês imaginam que essas impurezas, elas abrem portas para a autocontaminação, né? Então, muito atentos devemos ficar com relação a esse assunto. Então, eu vou citar aqui alguns cereais para que a gente possa, talvez não faça parte da sua rotina, que esses cereais estejam presentes na alimentação da família. Podemos citar aveia, né, os mingaus, ali uma aveia amassada com banana, né, Alexandre? Uma delícia para o café da manhã. A cevada, que também dá para fazer pães, tortas, saladas. O trigo para quibe, aquele famoso trigo para quibe. Arroz integral, da mesma maneira. Milho, fazemos a pipoca, fazemos a canjica, né? A quinoa, o amaranto. Então, esses são os cereais mais conhecidos e devemos, sim, incluí-los aí na nossa alimentação. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre um outro assunto bem interessante também, que é a respeito do sal. Existe muito mito a respeito do sal. Algumas pessoas querem excluir o sal da alimentação. Mas vamos falar um pouquinho. Olha o que acontece. O sal, o ser humano usa o sal há milênios, né? Então, ele extrai o sal ou das rochas, conhecido como sal gema, ou sal mineral, e também extrai o sal da água do mar, conhecido como sal marinho. No processo de refinamento, mais de 100 minerais diferentes são perdidos. Então, quando você vai ao supermercado e você encontra lá sal refinado, não compra esse sal. Primeiro, porque ele não é sal mais. Porque quando ele perde nutrientes, ele perde partes que o constituíam, ele não é mais sal.
Da mesma maneira que o trigo não é mais trigo, aquele trigo branco não é trigo. O arroz não é mais arroz, ou seja, eles perderam as suas partes. Então, o que vai acontecer? Quando o sal perde esses nutrientes, esses micronutrientes, nesse caso aqui, o nosso organismo sente falta. E com certeza, isso vai nos causar alguns prejuízos, ok? Então é importante que substituamos o sal refinado pelo sal marinho. Algumas marcas chamam de sal integral, outras sal moído. Alguns gostam de usar o sal grosso. Esses aí, ok. E também é importante ressaltarmos um ponto. O sal não é apenas aquele, o sal que nós ingerimos não é apenas aquele que nós colocamos nos alimentos em casa, quando estamos cozinhando. Por quê? Hoje, a humanidade faz uso de maneira assim, né, bem substancial, de alimentos industrializados. E não nos esqueçamos que nos alimentos industrializados, eles usam muito sal. Então, e eles usam qual sal? Refinado. Então, quando você for comprar um alimento industrializado, o legal é que nós usemos cada dia menos alimentos industrializados. O que vai acontecer? Leia no rótulo qual é o sal que foi usado. Já existem muitas marcas que estão usando sal marinho, ok? Então, esses dias mesmo eu comprei um tempero e ele não tinha conservantes e ele tinha sal marinho, ok? Então, tem alguns biscoitos integrais também que eles têm esse cuidado, né? Pães integrais, sem conservantes, é claro, que você deve estar atento a isso também, que eles não usam, né, o sal refinado. Ok? O nosso corpo precisa sim de sal, mas de sal marinho ou sal integral, ou sal moído. Ok? E é isso, né? Então, nosso passo essa semana, vamos só recapitular aqui. Substituir, tira o sal refinado da sua casa, coloca o sal integral. O sal da rocha pode ser o sal rosa do Himalaia, ok? Aquele sal do Himalaia é um sal de rocha, você pode usá-lo, ou o sal moído. E substituir, tirar o arroz branco, colocar o arroz integral, tirar o trigo branco, né? Macarrão. E colocar o trigo integral, o macarrão integral, tudo integral. E aí, o que vai acontecer? O seu corpo vai agradecer, porque você vai estar tratando o seu corpo muito bem, comendo alimentos integrais. Perfeitamente. Agora, Alexandre, vou fazer uma pergunta para você. Será que somente os alimentos precisam ser íntegros? De maneira alguma, né? Nós sabemos que integridade é a raiz de todas as coisas. E em uma oração que Davi fez ao seu povo, numa congregação, ele, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, ele citou assim: Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-os, e que te agradas da justiça e da integridade. Então, aqui Davi reconhecendo que o Senhor, ele se agrada da nossa integridade, da integridade do seu povo. Agora, quando nós falamos em integridade, Salmos também de Davi, no capítulo 119, versículo 1, ele traz assim: Bem-aventurados os que trilham com integridade o caminho, os que andam na lei do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos traz orientações sobre integridade. E reconhecendo aqui, como Davi, que nós precisamos ser íntegros, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós temos que buscar onde essa integridade? Não é o meu conhecimento, não é o conhecimento da Juliana, seja de quem for.
É o conhecimento que o Senhor nos trouxe, o Senhor nos dá através da sua palavra. E nós sabemos que o Senhor deixou revelado com grande ênfase na sua palavra, em Êxodo capítulo 20, versículo 3 em diante. Qual é o seu caráter? Qual é a sua vontade para o seu povo? Qual é o seu desejo? A maneira com que nós devemos viver? Se nós formos em Êxodo capítulo 20 e estudarmos aquele capítulo, nós vamos estar entendendo qual é a integridade que o Senhor busca em cada um de nós. Amém? Amém. Então, muito obrigada pela atenção de todos. E aqueles que ainda não estão fazendo parte desse programa de 12 passos, ainda dá tempo, né? Vá lá no canal, procure os outros vídeos. Grupo. Também temos um grupo de WhatsApp. Se você tiver desejo de participar, você pode deixar aí nos comentários, né? E vale a pena, né? Nós podemos dizer que vale a pena ser íntegros diante de Deus, né? Com bons hábitos, boas atitudes, boas decisões e com certeza uma vida que agrada a Deus. Ela traz bons resultados, boas consequências e uma vida que realmente vale a pena ser vivida para cada um de nós. Agora, é fácil incluir bons hábitos? Não é. É desafiador. Todos os dias você luta contra si mesmo, né? Porque você quer fazer de uma maneira, mas você sabe que a vontade de Deus é que você faça da maneira dele. E Deus sempre tem razão. Sempre. Ele nos criou, ele nos mantém, nos sustenta e muito em breve nós estaremos eternamente na companhia do nosso Deus. Mas enquanto estamos aqui, precisamos nos preparar passo a passo para cada dia sermos mais semelhantes ao nosso Jesus e vivermos assim como o Alexandre acabou de dizer, com integridade. Então vamos orar para encerrarmos nosso programa. Nosso maravilhoso Deus, querido Pai, nesse momento, humildemente, lhe pedimos que transforme a nossa vontade, Pai. Que a nossa vontade esteja em conformidade com a sua vontade. E nos ajuda, Senhor, a incluir todos os bons hábitos que o Senhor requer de cada um de nós em nossa vida, Pai. Amém. Não temos força, não temos sabedoria, não há poder algum em nós, mas nós cremos no seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bye. Fiquem com Deus. Compartilhem. Inscrevam-se. Das verduras eu vou comer, com castanhas e cereais, com legumes vegetais, com meu